Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos para o segundo episódio da série Aprenda Aberturas em 15 minutos. E nesse segundo episódio eu vou ensinar para você como jogar a famosa defesa Índia do Rei. A defesa Índia do Rei, que é uma defesa bem agressiva, uma defesa muito dinâmica que busca a iniciativa desde os primeiros lances. Foi a arma de Kasparov, Fischer e vários outros grandes jogadores da história. É uma defesa que eu gosto bastante, já usei em diversas partidas de torneio, diversas partidas na internet, e é uma defesa que pode ser interessante também para o seu repertório de aberturas. Nesse vídeo eu vou te explicar aqui as principais ideias estratégicas, ideias táticas, temas típicos que se repetem na abertura e no meio jogo, para que ao final desses 15 minutos você já consiga testar essa defesa nas suas partidas. Então, bora começar aqui, bora entender mais sobre a defesa Índia do Rei vindo para o nosso tabuleiro. A defesa Índia do Rei, ela vai ser jogada contra o peão dama. Então, ela até serve contra outras variantes, ela serve contra C4, serve contra a inglesa, serve contra cavalo F3, mas especialmente contra o peão dama, que a Índia do Rei ela é jogada. Então, depois do lance D4, nós vamos fazer cavalo F6. Por exemplo, C4, um lance bem comum para o jogador de peão dama que joga o gambito da dama, assim aumentando a vantagem de espaço no centro. E agora vem o lance G6, que é um lance que caracteriza a defesa Índia do Rei, o fianqueto do bispo lá em G7. Você já sabe que o seu bispo sempre vai ser desenvolvido pelo fianqueto. Então, cavalo C3, um lance natural de desenvolvimento, o objetivo é aumentar ainda mais o controle do centro, fazendo E4, bispo G7, e agora E4 é o lance mais jogado pelas brancas, aumentando assim o controle do centro. O branco tem um centro muito forte agora. E já cria a ameaça de jogar, por exemplo, E5. Então as pretas fazem D6 para impedir o E5, porque agora E5 pode ser respondido com peão toma, dama por D1, rei por D1, cavalo G4, atacando F2 e atacando E5 ao mesmo tempo. Por isso as brancas não vão fazer esse lance. E o lance mais jogado é o lance cavalo F3, tentando levar assim para a variante clássica da defesa Índia do Rei. Então roque e agora bispo E2. Bom, e aqui nós chegamos em uma das posições mais jogadas da defesa Índia do Rei, onde o branco ele possui um forte centro de peões. E agora eu quero te explicar a estratégia básica da defesa Índia do Rei. Na defesa Índia do Rei, as pretas vão primeiro ceder o centro. Percebe que com os primeiros lances, o preto ele não ocupou o centro com peões, ele deixou o branco ficar com esse centro. E isso tem um objetivo, que as pretas depois vão começar a golpear esse centro. Então, a estratégia das pretas é essa, cede o centro para depois golpear, seja com o lance E5 ou com o lance C5. São as duas rupturas que o preto tem para começar a atacar esse forte centro das brancas. Bom, então os primeiros lances eles são bem tranquilos aqui das pretas. O preto vai jogar sempre esses 5 primeiros lances. Você vai jogar cavalo F6, G6, bispo G7, D6 e roque, assim já colocando o seu rei em segurança. E agora, o que fazer? Agora é o momento de contra-atacar. E aqui eu vou mostrar para você uma forma simples de jogar a defesa Índia do Rei. Jogando com cavalo de BD7, essa é a casa que você vai desenvolver o seu cavalo, com o objetivo de preparar E5 atacando o centro. É possível jogar com E5 também, mas isso pode levar para variantes mais teóricas, posições mais complicadas de se jogar. E para você que de repente vai começar a jogar Índia do Rei agora, ainda não conhece muito sobre ela, é mais simples jogar com cavalo de BD7. Mas se depois você resolver aprofundar mais, conhecer mais sobre essa abertura, você vai ver que E5 é o lance mais jogado, ele deixa a posição um pouco mais flexível. Tá? Então, cavalo de BD7, por exemplo, roque, e agora as pretas fazem E5. Então, para você que está começando aí no universo da Índia do Rei, recomendo que você faça esses 7 primeiros lances, jogando com cavalo BD7 e E5 já atacando o centro. E agora o branco ele vai ter à disposição 3 possibilidades. E quais são elas? As brancas podem fechar o centro com D5, surgindo aqui uma cadeia de peões muito típica da defesa Índia do Rei. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura de peões.
É possível também tomar o peão de E5, já define rápido o centro, já troca esse peão, definindo os planos também, ou então bispo E3, mantendo totalmente a tensão no centro. Essas são as três possibilidades, e você pode encarar isso em outras variantes da Índia do Rei. Variante do fianchetto é a mesma coisa, outras variantes você vai sempre levar essas três possibilidades quando você faz o lance E5. Então vamos começar aqui com D5, que esse é o lance mais jogado nessas posições, já fechando completamente o centro. E aqui eu quero que você preste atenção, porque quando surge essa cadeia de peões na Índia do Rei, os planos já estão definidos. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos na Chessflix é que a estrutura de peões, muitas vezes ela te diz qual é o plano correto na posição. E na defesa Índia do Rei acontece muito isso, porque depois do D5, os planos já são definidos. As brancas vão atacar na ala da dama e o preto vai atacar na ala do rei. Então, se fechou o centro, as brancas vão buscar a ruptura C5 e as pretas vão buscar a ruptura F5. É claro que existe uma série de sutilezas no meio do caminho, mas falando de uma forma assim mais simples, esses são os planos. O preto vai na ala do rei, o branco na ala da dama. Por exemplo, depois de D5, as pretas poderiam melhorar o cavalo, assim pressionando o centro. O cavalo fica muito bem colocado na casa C5. Dama C2 defendendo o peão de E4. E agora A5, garantindo a forte posição do cavalo de C5. Porque a ideia das brancas é fazer o B4 para atacar na ala da dama com C5. Ainda mais expulsando o cavalo com ganho de tempo. Por isso A5 é um lance muito importante. Por exemplo, bispo E3, assim desenvolvendo o bispo, ameaçando em algumas posições, inclusive, ganhar um peão, por exemplo, cavalo E5, D5 e bispo toma C5. As pretas podem jogar B6, defendendo o cavalo de C5. Se agora tomar em C5, é possível tomar com o peão de B, e essa é uma posição que seria muito boa para as pretas. E por que isso? Porque o preto está agora com um par de bispos, e o bispo de casas pretas, apesar de não estar jogando tanto assim nesse momento, depois de F5 ou bispo H6, esse bispo entrar em jogo, ele vai ser a melhor peça das pretas. Isso você vai notar em outras posições da defesa índia do rei. Bom, e aqui depois de bispo C5, outro detalhe é que fica muito difícil do branco atacar na ala da dama fazendo B4. Por isso, é mais comum as brancas jogarem outros lances, como por exemplo, cavalo D2. Assim, já protegendo melhor E4 e, se necessário, o branco pode ter um F3 também, protegendo o peão de E4. Por exemplo, cavalo G4, ataca o bispo de E3, bispo G4, bispo por G4. O branco ele nunca vai querer deixar trocar o bispo de casas pretas. Esse bispo ele é muito importante, tanto para o ataque quanto para a defesa. Então, bispo G4, o preto já tem o par de bispos. E agora, depois de F3, bispo D7, o branco ele pode começar a preparar o ataque na ala da dama, buscando assim fazer B4. Só que existe uma série de sutilezas estratégicas na Índia do Rei. Por exemplo, se o branco ele tenta fazer esse B4 direto com A3 e B4, ele vai levar um lance como A4. E esse lance ele paralisa todo o ataque na ala da dama. Porque se jogar agora com B4, peão toma, é possível tomar em passant, cavalo toma, e nunca mais as brancas vão conseguir jogar o B4 e atacar esse cavalo de C5. Essa é uma posição que o branco já não tem muito contra-jogo. Por exemplo, depois de cavalo A4, não tem mais C5, peão de A3 é fraco, e só o preto vai jogar atacando na ala do rei. Então esse lance no fim seria um grave erro estratégico na posição. Por isso que B3, mais lento, é mais forte, porque não tem mais o A4, só que o branco ele vai conseguir preparar A3, torre B1 e B4. Bom, e aí chega o momento de fazer o F5. As pretas precisam fazer esse lance para criar contra-jogo de qualquer forma. E o objetivo é começar um ataque na ala do rei. Por exemplo, A3, F4 atacando o bispo, bispo F2, e agora a ideia das pretas é fazer G5 e G4. É uma posição bem típica da defesa índia do rei. O branco vem na ala da dama, o preto vai na ala do rei e basicamente vai ganhar essa partida quem chegar com o ataque primeiro.
Mas isso não quer dizer que você precisa sair atacando feito um louco, sacrificando todas as peças. É comum ter sacrifícios na Índia do Rei, mas você pode fazer alguns lances de preparação, como por exemplo o cavalo A6, assim evitando B4, ou pelo menos dificultando esse lance. Então o branco tem que preparar melhor para fazer B4 e o preto pode iniciar o ataque na ala do rei. Bom, para você jogar esse tipo de posição da defesa índia do rei, uma recomendação aqui é você conhecer muitas partidas, porque é uma defesa que quanto mais temas você conhecer, melhor você vai jogar ela. Por isso eu estou tentando te passar aqui vários temas estratégicos durante esse vídeo. E esse ataque na ala do rei, ele é muito comum de acontecer. Eu vou até aprofundar um pouquinho, mostrar mais alguns lances, só para você ter mais ideias de como seria esse ataque. Por exemplo, B4, AB4, AB4 e agora H5. O preto ele quer fazer o G4, pois agora o ataque ele vai ser na base da cadeia de peões, que é F3. Esse seria o ponto mais fraco da posição das brancas. Por exemplo, G4, torre A1, e agora a dama G5. E o preto já tem ameaças como G3 e o ataque está chegando com muita força. Por exemplo, rei H1, esse lance já poderia ser respondido com G3. No caso de bispo G1 para defender, H4 ameaçando H3. E se, por exemplo, H3, bispo H3, GH3. E aqui o branco leva mate em 2 lances. Bom, essa é uma variante apenas ilustrativa. É claro que tem melhoras para as brancas, mas só para você ver o potencial de ataque que o preto tem nesse tipo de posição. Bom, bora para as outras duas posições e assim como no primeiro vídeo, esse vídeo vai durar um pouquinho mais. Talvez eu tenha que mudar o nome dessa série para Aprenda Aberturas em 20 minutos, porque em 15 minutos ainda não está dando certo. Mas vamos lá, para você que está querendo aprender, vamos ver mais duas variantes que seriam possíveis aqui na defesa índia do rei. Então voltando naquela posição, a posição crítica ali quando eu faço E5, eu falei do lance D5, fechando o centro, mas tem a possibilidade de tomar em E5 também. É uma outra definição que o branco pode fazer. Você vai tomar de peão, mantendo o peão no centro, e aqui que vem um momento importante. As pretas fazem um lance C6. E eu quero novamente que você preste atenção na estrutura de peões. Lembra que a estrutura de peões, ela te diz qual é o plano. E a estrutura de peões, ela diz o seguinte: que as pretas podem controlar a casa D4, pois essa casa é uma casa fraca. Ela pode ser usada por um cavalo, por exemplo. Só que, olhando do outro lado, o branco não pode ocupar a casa D5, porque tem um peão em C6. Então, vendo dessa forma, a estrutura de peões das pretas, ela já é mais interessante, especialmente se você consegue chegar com uma peça aqui em D4. Um cavalo, por exemplo, vai ficar muito bem colocado. Então, olha só, você já sabe uma manobra por conta da estrutura de peões. Aqui, por exemplo, depois de torre D1, poderia seguir com dama E7. Por exemplo, um H3. Bispo E3 ele pode ser respondido aqui com um cavalo G4 já. Por isso, faz sentido até em algumas posições H3 para vigiar a casa G4 e só então fazer o bispo E3. E aqui vem uma manobra típica, cavalo H5, com a ideia de cavalo F4. As manobras típicas com os cavalos aqui para o preto são essas duas. Cavalo H5 com a ideia de cavalo F4 e cavalo C5 com a ideia de cavalo E6 e cavalo D4. Claro que o cavalo vindo para F4 também pode chegar em E6 em algum momento com o objetivo de chegar em D4. Bom, então cavalo F4, você já sabe que um lance como o bispo F4 é um erro posicional, porque o branco não deve ceder assim o bispo de casas pretas, pois agora o bispo do preto ele começa a jogar e esse bispo é um monstro, já está chegando no cavalo E5, é uma posição que é a posição dos sonhos para o jogador de defesa índia do rei. Bom, aqui cavalo F4, ao invés de jogar bispo F4, poderia de repente tentar fazer um lance como bispo F1, cavalo E6, cavalo chegou ali na casa ideal, controlando F4 e D4, e agora as pretas podem novamente fazer F5. Apesar do centro ele estar um pouco mais aberto, o F5 ele chega da mesma forma para criar contra-jogo. Por exemplo, imagina que as brancas façam B4 agora, é possível F4, bispo C1, G5 e novamente as pretas vão iniciar um ataque na ala do rei. E nessa estrutura, a casa D4 ela pode ser usada ainda pelas pretas. Bom, agora vou te mostrar um outro tipo de posição. Nós vimos até aqui as posições em que as brancas fazem D5, as posições em que as brancas fazem D por E5, e uma outra alternativa pode ser manter a atenção no centro, por exemplo, jogando o lance bispo E3, defendendo o peão de D4.
Contra esse lance, a minha recomendação é que você em algum momento jogue o lance E toma D4, assim abrindo a coluna E para criar contra-jogo pressionando o peão de E4. Então assim já fica tudo definido para você que vai jogar Índia do Rei. Você joga E5. Se ele fecha, você já sabe que ataca na ala do rei. Se ele troca, você sabe que a luta é em cima da casa D4. Se ele joga bispo E3 mantendo, você sabe que em algum momento vai tomar o peão de D4. Mas antes de tomar, um lance bem interessante que foi jogado algumas vezes pelo grande mestre Radjabov, inclusive ele ganhou uma excelente partida do Boris Gelfand, foi um lance torre E8, que ameaça tomar em D4 e ganhar o peão de E4. Se agora fechar o centro, vai levar para posições semelhantes às posições que nós vimos anteriormente, onde as pretas podem voltar até a torre para F8, é uma posição fechada, perder tempos não faz assim tanta diferença, e pode chegar o F5. Assim, não faz tanta diferença quanto em posições abertas. Então, uma posição como essa é possível jogar assim. Por exemplo, a partida do Radjabov foi cavalo H5, com a ideia de cavalo F4. Ele ficou numa posição um pouquinho restringida primeiro, uma posição um pouco de manobras, mas depois o ataque dele acabou chegando na ala do rei também. Por exemplo, aqui depois de bispo H3, com ideias de cavalo G4, o preto ele já tem bastante contra-jogo. Bom, mas depois no lance torre E8, geralmente as brancas vão tentar manter essa tensão no centro, por exemplo, jogando dama C2, defendendo o peão de E4. Então é possível tomar em E4 e cavalo C5, né? Cavalo C5 pressionando o peão de E4. Mas antes disso, nós vamos fazer C6 controlando a casa D5. Tudo bem que o peão de D6 fica fraco, mas não tem como explorar esse peão por enquanto. Por exemplo, torre D1 faz sentido, já de olho no peão de D6. Dama E7, pressionando o peão de E4. E aqui que vem um momento chave dessa variante, que depois de dama E7 ameaça cavalo por E4. E quando joga F3, o bispo de E3 ele fica indefeso. E aí vai ficar mais claro o porquê do lance C6. Que aqui as pretas poderiam jogar cavalo C5, por exemplo, mas tem uma forma muito mais ativa de se jogar, explorando de um tema tático da posição, que é o bispo em E3 indefeso, fazendo a ruptura D5. Por exemplo, C toma D5, cavalo toma D5, cavalo D5, C por D5, e surge uma posição bem complexa, uma posição com chances aqui para os dois lados, onde o preto ele já está criando uma forte pressão em cima do peão de E4, explorando desse tema tático. Bom, essas são algumas ideias que você pode utilizar jogando nessa variante. Aqui eu trouxe para você de uma maneira simples como jogar a defesa índia do rei e 3 estruturas de peões bem interessantes, estruturas que acontecem com frequência na Índia do rei. Agora, se de repente você quer aprofundar ainda mais na defesa índia do rei e em outras aberturas, lá dentro da Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, você pode continuar assim aprofundando na defesa índia do rei, continuar fazendo o seu treinamento. Para fazer parte da Chessflix, se tornar um aluno e ter acesso a cursos completos como o da defesa índia do rei, onde você pode aprofundar em todas as variantes, é só você entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui fixado também. Entrando para a lista de espera, você já recebe alguns conteúdos para começar a fazer o treinamento e assim que for abrir novas vagas da Chessflix, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial, beleza? Bom, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a defesa índia do rei. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. E se você quer ver mais vídeos como esse sobre aberturas, deixa aí nos comentários para eu saber, deixa qual abertura você quer ver no nosso próximo vídeo dessa série, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.